Olá, irmãos, boa noite. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é com alegria nos nossos corações que nós estamos aqui para mais um tempo de comunhão em torno da gloriosa palavra de Deus. E nesta oportunidade estamos aqui, o irmão Johnny também conosco. Deus abençoe o senhor, irmão Johnny, boa noite. Bom, Fernando, boa noite. Deus abençoe o senhor muito e abençoe nossos irmãos, que estão sempre conosco aí. Deus vos abençoe. Amém. É sempre um grande tempo, como nós dizemos aqui, que Deus nos dá para nós termos aqui um período de meditação em torno da palavra, depois de mais um dia de trabalho, e que você certamente teve as suas obrigações, mas Deus nos dá aqui essa oportunidade para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Amém. Nesta noite eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos abrir as Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 1 também, e nós vamos ler a partir do verso 3, uma escritura que eu creio que vai trazer grandes bênçãos aos nossos corações. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Enquanto nós estivermos lendo aqui, irmãos, preste bastante atenção aqui nas palavras: herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Veja, irmãos, irmão Johnny, como que a Escritura ela é muito criteriosa em nos apresentar as grandezas da nossa herança. Eu creio que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas há uma condição ali naquela Escritura: se é certo que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. É verdade. Então, a herança que Deus tem reservado a nós, e da qual nós já estamos usufruindo, uma herança gloriosa, ela é incorruptível, Sim. ela é incontaminável, e ela não pode murchar. Significa que é necessário que nós tenhamos uma mente espiritual para nós compreendermos a gloriosa graça que Deus revela a nós quando Ele nos diz aquilo que Ele já conquistou por nós. É verdade. Porque o apóstolo Paulo, eu creio que ele diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus preparou para nós, que somos amados de Deus. Mas a Escritura diz: mas Deus, Ele nos revela estas coisas pelo seu Espírito, porque é o Espírito que penetra as profundezas de Deus. Quando alguém tem uma herança natural, uma herança, falando aqui num sentido humano, financeira, certamente aquilo traz para aquela pessoa certo descanso, porque a pessoa ela pode pensar, a economia pode falhar, as coisas podem não acontecer como planejado, mas eu tenho uma herança.
E aquela herança pode me socorrer em um momento de dificuldade na vida. E aquilo traz uma certa paz para o coração. Mesmo nós sabendo que todas as coisas aqui neste mundo são corruptíveis. E mesmo a pessoa tendo uma herança natural, esta herança pode ser roubada. Esta herança pode ser minada, porque ela não é incorruptível. Mas mesmo assim, as pessoas às vezes se firmam em algo que perece. E por que eu estou falando assim? Para que nós tenhamos o nosso sentido espiritual despertado, para nós agradecermos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, que não é uma herança corruptível, não são coisas passageiras, é algo eterno, é algo que ninguém pode roubar e é algo que não pode perecer. Mesmo que, no momento, como diz a Escritura, é necessário que nós sejamos contristados, que nós sejamos provados, que nós passemos por provas, por situações que às vezes nos machuquem, mas nós devemos confiar no propósito de Deus. Deus está interessado em forjar em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo, para que nós possamos reinar com Ele. E reinar é exercer domínio, é exercer autoridade. E nós não estamos falando só de reinarmos com Ele no milênio, quando também reinaremos, sim, mas nós estamos trazendo isso também para este tempo. Nós estamos sendo chamados a reinar com Cristo hoje também, porque nós estamos reinando sobre o pecado, sobre a incredulidade, sobre tantas coisas que o diabo tenta nos dominar, mas nós é que estamos exercendo um domínio espiritual que a palavra nos dá, para que nós não sejamos presas das coisas que às vezes nos cercam, que é uma dimensão, uma atmosfera ainda corrompida por Satanás. Irmão Johnny, eu creio que o profeta, quando ele prega a série Adoção, o profeta mostra que um filho, quando ele nascia ali na casa do pai, aquele filho, ele era herdeiro. Ele podia olhar para as fazendas do pai, para os bens do pai, e o pai podia levar o filho em cada propriedade e dizer: meu filho, olha o que o papai tem, olha as riquezas que nós possuímos. Mas o irmão Brana enfatiza muito que um filho ele só ia, de fato, poder governar sobre a herança quando ele chegasse a um ponto em que ele conquistasse, por meio da adoção, aquela autoridade. Verdade, irmão Fernando. E para isso era necessário que ele passasse por processos, testes, era necessário que ele fosse treinado por um tutor, e o tutor, ele não iria fazer com que o filho chegasse ao ponto de herdar aquela herança sem primeiro ele ter condições de governar sobre aquilo. Porque se você chama uma criança, por exemplo, para governar, a criança não tem maturidade para exercer domínio. A criança ela não tem estrutura para exercer um governo. Isso falando no sentido natural e no sentido espiritual. Será que se nós fôssemos meninos na fé, será que nós teríamos condições de herdarmos e de assumirmos esta herança que a Bíblia diz que foi conquistada por nós? Certamente não. Por isso que o Espírito Santo, irmãos, ele nos chama a atenção para o processo de Deus em nossas vidas, para que nós sejamos, então, considerados aptos a governar. E governar, quando você toma apenas o sentido da palavra governo, não é só um domínio que você não sabe o que você está fazendo. É um domínio pleno. É quando você entende os limites daquilo que te pertence e quando você pode usar aquilo em benefício de um reino que também te pertence. E nós pertencemos a um reino. E nós somos parte de um reino. É um reino tão maravilhoso, tão glorioso, que a nossa mente, às vezes, ela não consegue dimensionar a grandeza daquilo que
realmente já nos pertence. É verdade, irmão Fernando. Só falando sobre um filho, né? Em Gálatas, Paulo fala que enquanto ele é menino, ele nada difere do servo. Sim. E sobre este reinar, apenas um exemplo, eu tenho uma pequena empresa, e ali eu tenho alguns funcionários, né, que trabalham comigo, amigos ali, e eu tenho uma filha. Mas enquanto ela não aprender a dominar o que significa ali aquela empresa, um exemplo, uma folha de cheque, um boleto, um cliente, um colaborador, ela e eles não têm diferença alguma. Pelo contrário, eles têm mais autoridade do que ela. Mas como o senhor estava falando sobre Pedro, a escritura aqui, Deus ele vem tratando conosco. E Deus é pai, né, irmão Fernando? Deus tem herança, Deus tem o seu reino, e o próprio Senhor Jesus disse: eis que o reino de Deus está entre vós. Esse reinar que Deus ele coloca em nossas mãos, essa herança que Deus tem dado, incorruptível, incontaminável, que ninguém pode roubar, que os ladrões não tiram, isso aí começa a vir a nós e Deus começa a tratar conosco para que nós possamos entender primeiro, irmão Fernando, que aquilo está disponível para nós. É verdade. Só que quando Deus começa a tratar conosco, irmão Fernando, às vezes, nós queremos viver uma vida muito indolente, sem dor, sem problemas, tudo fácil. Sim. Nós vivemos em uma geração hoje onde as pessoas não querem acordar cedo, pegar firme, seguir com seus estudos, fazer um esforço a mais. E nós vemos que isso, irmão Fernando, também se aplica no espiritual. É verdade. Mas não é a proposta, não é o que Deus mostra na Bíblia Sagrada para nós. Não é o que o profeta de Deus traz, não é o que a Escritura diz, só falou sobre contristado. Deus tem essa herança incorruptível, incontaminável, não se pode murchar, guardada para os filhos dele, mas Deus tem um processo, né, irmão Fernando? Exatamente. Uma maneira. Exatamente, irmão Johnny. Esse processo é algo que nós devemos observar com mais cuidado. Irmão Brana, ele chega a dizer que ninguém pode reinar com Cristo sem caráter. O profeta diz: o poder sem caráter é maligno. Mas como adquirir caráter? O irmão Brana também diz: caráter não é um dom, caráter é uma vitória. Agora, se o caráter não é algo que você vai ganhar de uma forma sem passar por um processo, então nós precisamos nos atentar a este processo que Deus nos leva a um desenvolvimento de um caráter. E por que isso é importante? Porque às vezes um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, passa por situações na vida que às vezes na sua mente você pode ser muito atacado pelo diabo, e o diabo pode lançar tantos dardos em sua mente, tentando te desanimar, tentando te complexar, tentando fazer com que você não compreenda o que está acontecendo na sua vida. Mas é um processo. É um processo que Deus está desenvolvendo em você por meio do sofrimento, o caráter. Porque o irmão Brana diz que o caráter só é formado mediante sofrimento. Aí nós podemos voltar um pouco aqui dentro desse contexto da adoção. Sim. Pensemos aqui neste filho. O senhor acabou de dar um exemplo aí bem prático. Pensemos num filho que é herdeiro. Se aquele filho nunca passar por um processo de sofrimento, ele nunca vai valorizar a herança. É verdade. Ele vai ser como talvez um filho pródigo. Isso. Ele vai olhar para aquela herança como algo que lhe pertence, que ele vai estar ali ansioso por herdar, para gastar aquilo de qualquer maneira, sem nenhum comprometimento. E qual que vai ser o resultado daquilo? Ele vai perder aquilo. É desperdiçar. Ele vai desperdiçar. Agora, se um filho passa pelo processo de adoção, de sofrimento, de padecimento, ele vai entender que houve um preço naquilo que ele herdou. E aquele preço custou tão alto que quando ele herdar aquilo, ele não vai
ter uma conduta dispendiosa, não vai ser ficar desperdiçando aquilo, ficar jogando aquilo de qualquer maneira. Não, ele tratará aquilo com muito zelo, Sim. com muito cuidado, porque ele já passou por um processo de compreensão, de revelação de que aquela herança teve um preço. É verdade. E espiritualmente falando é do mesmo jeito. A mesma coisa. Deus, ele nos dá a sua palavra. A maior herança que nós temos é a palavra de Deus. Isso. Porque tudo que Deus é, está revelado em sua palavra. Sim. Agora, se um filho de Deus, ele não tem esse processo desenvolvido ainda de adoção, não foi adotado, ele nunca vai realmente saber operar a palavra, É verdade. que é a sua herança, E é o maior poder que existe. que é o maior poder. E o filho, se ele realmente não passou por um processo de adoção, ele nem vai dar valor para a palavra. É verdade. Aí você encontra pessoas ao longo do caminho que tomam as coisas de Deus e tratam aquilo como se não tivesse valor algum. Isso. Como se aquilo fosse algo que não tivesse custado um preço. Substituível, né? Pode jogar para frente, empurrar. E custou um preço alto. Custou um preço alto. Nós precisamos compreender isto. Cada palavra da qual nós somos herdeiros, cada bênção das quais nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas todas estas bênçãos nos custou. Irmão Fernando, é verdade. Ah, mas custou a você? Se você passou pelo processo de adoção, você entende que custou a Cristo, que herdou por você. Mas Deus vai te ensinar também que há um preço. Isso. E para você herdar estas bênçãos, você terá que ser apto a vencer um processo. Quero tomar aqui, irmão Johnny, um parágrafo da mensagem Eu Sei. O profeta, quando prega esta mensagem Eu Sei, ele aborda muito isso que nós vamos aqui, já estamos meditando nesta noite. Parágrafo 27 desta mensagem, o profeta diz assim: às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Olha que expressão do profeta, que para muitos pode ser uma pedra de tropeço, mas para nós isso aqui tem um fundamento muito sólido. Porque o irmão Branham não está falando aqui de problemas decorrentes de uma vida pecaminosa. O profeta não está falando aqui de um cristão ter mais problema do que quando ele era um pecador. Não é porque ele permaneceu naquelas velhas práticas. Não. O profeta está dizendo que nós, às vezes, temos mais problemas quando nós nos tornamos um cristão, é porque nós, então, estaremos passando por esse processo de treinamento para nós, então, sermos, de fato, os legítimos possuidores da nossa herança. Bom, Fernando, é verdade. O profeta de Deus, ele diz assim, dois paralelos. Ele diz assim, nem sempre bênçãos é sinal de que Deus está com você. E nem sempre, o profeta de Deus diz, os problemas, as lutas, é sinal de que você está longe de Deus. O profeta diz assim, se um homem é um eleito, se uma mulher é uma eleita, e se ela sai da presença de Deus e tudo ocorre bem com ele dali para frente, quer dizer que ele não era filho e ela não era filha. Mas quando dali para frente as coisas não vão bem, as coisas não deslancham para ele, para ela, como ele pensa, aquilo é um bom sinal de que Deus está tratando com ele. Nós, ao lermos um parágrafo desse, irmão Fernando, isso vai totalmente contra o que nós ouvimos aí fora sendo pregado. É verdade. As denominações, né, a grande maioria esmagadora, colocam a placa, né, de pare de sofrer, deixe de ser cauda e você será cabeça, isso e aquilo. Mas nós vemos que um testemunho verdadeiro, ele é difícil de se manter. A Bíblia chega a dizer, bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos injuriarem. Então, um testemunho verdadeiro, uma vida cristã, manter o reino de Deus, como o senhor disse, esse governo, de você ter o governo em sua casa, em sua vida, em seu trabalho, no trânsito. Quantas mulheres, né, mal vestidas aí, e você poder virar a sua face para o outro lado, agradecer a Deus, ser um cristão, tudo isso tem um preço, irmão Fernando. É verdade. E Deus sendo um pai, conhecendo seus filhos,
tem 2 pontos. Um ponto, ele não deixa vir algo que nós não suportamos. Mas ele também sabe até onde nós podemos ir. É verdade. Ele sabe como tratar conosco, ele sabe como tirar o melhor de nós. Assim como um pai natural, ele aperta seus filhos. Quem sabe ele vê um filho desperdiçando uma comida, ele fala, ei, não, isso custou um dinheiro, aquela luz. Assim, Deus é da mesma maneira ao tratar conosco. Esse parágrafo, olha para você ver, e às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos. Só que há uma promessa aqui, mas Deus os livra de todas. Eu creio que aos Romanos, eu até Sim. aqui abri a escritura, Romanos capítulo 5, exatamente, Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, ele nos conclama a nós gloriarmos Sim. pelas tribulações. A nós, em outras palavras, agradecermos a Deus pelas tribulações. Ele diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, Que coisa. sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muitas das vezes, a pessoa ela quer ter paciência, mas ela não quer passar pelo processo de aquisição de paciência. De receber aquilo. Eu sempre brinco assim, já ouvi também muitos usarem a mesma força de expressão para representar bem isto. Deus não vai te dar uma pílula para você ganhar paciência. Fala, meu filho, toma aqui uma pílula e você vai se tornar bastante paciente. Sabe o que Deus vai nos dar para nós nos tornarmos pacientes? Tribulações. Isso. Provas. Porque através das sabe tribulações, Deus vai nos dar, então, a condição de nós herdarmos a paciência. E a paciência, como Paulo está dizendo aqui, o que ela vai produzir depois? Experiência. Ninguém nasce sabendo. Verdade. O senhor acabou de dar um exemplo aqui da empresa do senhor. Quando o senhor vai contratar um funcionário, o funcionário, às vezes, ele não tem experiência naquele ramo de negócio. Sim. E um funcionário, quando ele não tem experiência, como que ele vai adquirir experiência? Sendo treinado lá. Fazendo, Isso. sendo treinado, executando aquele trabalho. Isso. Nas coisas de Deus, Deus ele sabe que vai acontecer da mesma maneira. É verdade. Um filho de Deus, ele sempre vai ser filho de Deus. Ele nasce sendo filho de Deus. Ele estava em Deus, né? Ele estava em Deus. Ele não vai se tornar um filho. Não, Deus já nos olha, nos vê como filhos. Sim. Mas o que ele está interessado em nos revelar? Que nós precisamos passar por processos para nós também herdarmos esta experiência, que vai ser mediante o quê? Dificuldades, problemas, provas, lutas e batalhas. Eu até dei um exemplo a respeito disso em um culto, creio que na quarta-feira ainda em Betim, falando dessa escritura aqui. Se um filho está numa idade ainda bem tenra, bem jovem, nós como pais, o que nós vamos fazer com os nossos filhos se tiver que atravessar um rio? Pega ele no colo. Nós vamos pegar nossos filhos no colo. Sim. E nós vamos atravessar aquele lugar. Porque nós sabemos que as pernas do nosso filho não têm capacidade, não têm tamanho suficiente para que ele consiga atravessar aquele pequeno riacho ali. Sim. Agora, quando aquele filho chega numa estatura, num estágio da vida, em que ele já é capaz e já tem de ser capaz de atravessar, qual que é o nosso papel como pai? É pegar o nosso filho, um rapaz de 18, de 25 anos de idade, atravessá-lo ali? Não. Não. Qual que é o nosso papel como pai? É dizer, não, você atravesse. Nós nem precisamos dizer, isso já é inerente ao nosso ensinamento. Não, isso aqui você verdade, já consegue fazer. Concernente às coisas de Deus é do mesmo jeito. Sim. Às vezes, nós, se não temos ainda esse treinamento, irmão Johnny, nós queremos que Deus
ele fique nos carregando no colo, nos tratando como meninos, quando nós já estamos no momento, numa estatura, de nós compreendermos que a palavra está em nós. Amém. E é nós que devemos fazer as coisas. Isso mesmo. E Deus não vai querer que nós fiquemos ali como menininhos o tempo todo. Não. Isso. Deus vai olhar para você e vai fazer com que você entenda que você já chegou em um estágio da caminhada que você deve caminhar. Você deve operar a palavra, Isso. porque a palavra já te ensinou que ela vai se cumprir mediante este processo. É verdade, irmão Fernando. São etapas, né? Sim. O natural é um tipo do espiritual. Sempre. O cristão, no começo, o próprio Paulo disse, recebe o leite. Paulo chega a dizer leite materno. Depois o próprio apóstolo Paulo disse que ele tinha carne, né, para poder dar para eles. O cristão tem que ser da mesma maneira, ele tem que entender esse processo. Ele tem um pai, ele tem uma herança. E esse reinar não é só esperar lá, é já começar aqui, irmão Fernando, a desfrutar das coisas de Deus que Deus tem dado para nós aqui. Nós sabemos que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Deus, então, para treinar seus filhos, para capacitar os seus filhos, para tirar o melhor, o profeta de Deus diz, para tirar o melhor de um homem, o melhor do caráter dele, Deus usa provas, problemas. O profeta, na mensagem Dores de Parto, ele dá alguns exemplos, e um deles ele diz assim: para você tirar o melhor da flor, você tem que esmagá-la. Ninguém tira o perfume de uma flor ali, apenas colocando ela sobre um copo e falando: florzinha, pinga para mim aqui a sua essência. Tem que ter um esmagamento ali. O profeta disse, às vezes, enquanto está sendo espremido, esmagado, apertado, não é bom. Quantas vezes nós estamos passando por problemas, por lutas, como o senhor mesmo disse, Deus forjando, trabalhando. Nós vemos aí o ferro, as pessoas pegam e fazem flores e tantas coisas, quantas obras de arte com ferro duro, né, rígido. Mas ali vai um calor, ali vai uma marreta, ali vai algo, uma prensa. Assim é o cristão. Deus tem que moldar aquele caráter. Deus tem um poder para dar. Nós falamos sobre o maior poder, a palavra de Deus. Deus colocando isso sobre os seus filhos. Bom, Fernando, além desse poder da palavra, o que Deus tem feito por nós? O que Ele passou por nós? O que Ele já pagou, né? Um corpo glorificado, uma ceia das bodas, um milênio com Ele nos tirando de uma terra que entrará na grande tribulação, mas tudo isso custou um preço. E para nós também tem um preço. Eu conheço a casa do senhor, sei onde é, já passei na rua, e ali nós temos o Lucas. E talvez o Lucas, ele olha para aquela casa, os portões, as paredes, os móveis, e ele talvez nunca comprou nada e colocou ali, mas ele tem que saber o valor que foi. Às vezes um emprego, né, um emprego bom, um salário bom, mas alguém estudou, ele passou no concurso, ele correu atrás, ele abriu mão, ele perdeu noites de sono, quem sabe passeios para ele poder adquirir aquilo. Espiritualmente, irmão Fernando, é da mesma maneira. Tem que ter um desejo, um espremer, e o Pai sabe disso. E o Pai espiritual sabe da mesma maneira. É por isso que o caráter é a condição de Deus para que nós herdemos com Ele. Mombrana, ainda na mensagem Eu Sei, um pouco depois aí dessa continuidade do que o senhor leu, sim, o profeta fala assim: está escrito em uma das escrituras na Bíblia, parágrafo 28, as provas que vêm sobre nós são as mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando estes testes. Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão, nosso batismo, ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. E aqui está o ponto, irmãos, que eu gostaria de enfatizar aqui. Olha como que isto é maravilhoso. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós.
do que ele já era antes da prova chegar. Que coisa, Que meu Fernando. coisa gloriosa. Que coisa. Às vezes as pessoas elas querem ter uma experiência com Deus. E é necessário termos uma experiência Isso. com Deus, como lemos agora há pouco em Romanos. Como que nós vamos ter essa experiência com Deus? Como que nós vamos usufruir dos atributos de Deus se nós não tivermos necessidade desses atributos? Um exemplo. Alguém pode ouvir falar de que Deus curou um irmão. Eu posso dizer, Deus curou o irmão Johnny. Sim. Que maravilha, eu vou glorificar a Deus por isso. Vou ficar feliz, Deus curou o meu irmão. É maravilhoso. Sim. Mas e quando eu estiver enfermo Isso. e Deus me curar? Aí eu não vou estar apenas glorificando a Deus por uma cura que talvez eu nem sabia a intensidade da sua dor. O sentimento. O sentimento, Isso. talvez eu não vi, enquanto enfermo, o quanto o Senhor estava sofrendo. Isso. Mas eu glorifiquei a Deus pela sua cura. Verdade. Mas eu não, com certeza não tive a exata dimensão da grandeza daquela cura quando eu mesmo fui curado. É verdade. Porque eu vou me lembrar das noites que eu perdi de sono enfermo, Isso. das idas que eu fui ao hospital, remédio e tanta coisa. E quando chega aquela cura, eu falo, glória a Deus, eu fui curado, eu conheço-o agora no poder da sua, Sendo do curador. seu atributo de Isso. Jeová Rafa. Isso. Aquele que pode curar. O Senhor Jesus Cristo me curou. E quando eu digo isso por minha própria experiência, o que vai acontecer? Que o profeta acabou de dizer. Ele se torna mais real para mim. Isso. Se nós nunca tivéssemos uma necessidade, se nunca nos faltasse nada, nós iríamos conhecer tanto desta infalível realidade do Deus vivo? Não. Por exemplo, às vezes a pessoa padece por uma necessidade. Ela, às vezes ela precisa de algo, ela não tem um dinheiro para comprar. Sim. Um exemplo apenas. Como que ela vai fazer uso do atributo de Jeová Jireh, do Senhor é o meu provedor, se ela nunca tiver uma necessidade? Fernando. Abraão, ele nunca conheceria o atributo de Deus sendo o provedor, se no momento ali do sacrifício de Isaac, se o cordeiro não tivesse aparecido. Mas quando o cordeiro apareceu, Deus estava falando para Abraão assim, Abraão, eu vi a intensidade com que você estava sacrificando o seu próprio filho. Você não estava brincando. Eu sei o que você faria. Mas eu quero mostrar para você que eu posso prover para você na hora da necessidade, porque eu é que sou o cordeiro. É verdade. Eu é que sou aquele que tenho as provisões diante da sua necessidade. E quando você recebe essa provisão de Deus, o que acontece? Deus se torna mais real para você. Não é uma teoria. É por isso que o Evangelho não é uma teoria. Não é um conhecimento lá distante, não. É algo real. Isso. Que está acessível a mim e a você. É verdade. O profeta fala que Deus não tem netos. E quando vem esses problemas, o profeta de Deus diz assim, olha, te trazendo a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que ele já era antes da prova chegar. Antes da prova chegar, nós estávamos em um lugar. Isso. Mas a partir do momento que aquela pessoa ficou enferma, ela orou a Deus e recebeu aquela cura, quando vier um problema ou alguém vier do lado dela, ele pode dizer, vamos orar. Eu tive isso, eu passei por isso e Deus me deu a cura. Não tem como não lembrar de Jó. O profeta lê a escritura, né, sobre Jó aqui, a maneira que Jó ficou, que ele chega a dizer que havia ficado apenas com a carne dos dentes, a gengiva. Só que o profeta de Deus disse que isso também te traz a um lugar onde você pode dizer, eu sei. Sim. Não só o meu irmão sabe, meu irmão já foi curado, já foi liberto, mas é onde nós podemos dizer, eu sei. Eu passei por isso, eu provei isso, isso aconteceu em minha casa, em minha vida. Eu posso dizer, eu era de tal maneira e Deus fez isso para mim. O profeta de Deus mostra que isso coloca dentro de nós essa certeza de que Deus pode cumprir em nossas vidas. Nós podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele liberta.
Quantas coisas, irmão Fernando, você pode ter o dinheiro que for no banco, mas se o médico disser assim, amigo, não há nada que a medicina possa fazer, não há um remédio que cure isso. Ou quantas vezes em um país corrupto, algo que você precisa que uma porta se abra e você não consegue humanamente falando. Mas quando você vai em Deus e clama a Ele, e Ele vem, abre aquela porta, Ele traz a resolução daquele problema, você pode dizer, eu sei que Ele faz para mim. Ou seja, este eu sei é algo que foi experimentado. Isso. Nós voltamos aqui àquela experiência experimentada, né? Isso. Que o profeta Provar, fala, né? Que o profeta fala na mensagem Véu Adentro, que é algo que é muito rico, é muito enfático o que o profeta diz. Esta experiência experimentada é exatamente isto. Não é algo que você vai realmente ficar com uma teoria distante. Eu ouvi dizer que Jesus Cristo salva. Ouvir dizer que Jesus Cristo salva é bom. É maravilhoso. Glória a Deus por isto. Sim. Mas eu ouvi dizer que Jesus Cristo salva porque eu fui salvo. Isso. Porque eu vi a minha redenção e eu sei o que Ele fez por mim. Olha como que se torna mais pessoal. O Evangelho é algo pessoal. A palavra de Deus, ela nos chama a esta experiência porque Deus quer nos fazer mais íntimos com Ele. É verdade. Se não houver essa intimidade entre nós e Deus, a palavra de Deus ela não seria, olha o tempo verbal, não seria viva. Sim. Mas a palavra de Deus é viva e a Bíblia diz que é eficaz. Verdade. Ela é viva porque ela atua no momento da nossa necessidade. É verdade. Eu nunca me esqueço, quando eu começo a meditar nessa linha, da experiência do irmão Brana, quando ele estava caçando esquilos. O profeta, quando estava caçando esquilos, ele estava meditando em São Marcos, capítulo 11, verso 23. Ele estava meditando naquela escritura já há algum tempo. E ele estava a todo momento ali pensando, mas qualquer um que disser a este monte, mova-te, e não duvidar, e crer em seu coração, aquilo vai acontecer. E o profeta ele estava ali com algumas questões em sua mente. Fala dizer que ele pensava, como seria isso? Ele disse, mas Jesus disse isto ainda antes da expiação? Ele ainda não tinha ido ao Calvário, ele ainda não havia pago o preço pelos nossos pecados. E o irmão Brana estava meditando na palavra. Sim. E quando ele meditou naquela escritura, o que o Espírito Santo falou ao profeta? Essa escritura é verdade. E você vai usá-la agora. Você não está caçando esquilo? Olha a palavra sendo viva no momento da necessidade. Na hora. Né? Na hora exata. Isso. Fale a palavra que o esquilo vai aparecer. Alguém, um crítico, poderia dizer, mas Deus ia mandar um homem chamar esquilos à existência. Deus ia, vamos colocar assim, aqui fazendo uma voz aqui de um crítico, Deus iria gastar um poder para alguém falar esquilos vir à existência. Deus é soberano. Isso. E tudo que Deus cumpriu na vida do nosso profeta tinha um propósito, não propriamente para o mundo crítico, mas para mim. Isso. Para você, para nós, irmãos, que somos crentes. Porque para nós que somos crentes, o que Deus estava fazendo com o profeta, Deus estava querendo nos mostrar algo maravilhoso. É verdade, Deus estava mostrando assim, William Brana, é no momento da sua necessidade, e não importa a necessidade que seja, é no momento da sua necessidade que você estiver pronto para cumprir aquela palavra, que eu vou me manifestar. Verdade. E a palavra de Deus vai ser vivificada. Amém. E aquilo vai acontecer. Amém. Isso significa que, se nós estivermos passando por uma situação, não importa qual seja, sim, ou seja, situação de problema, situação de prova, de dificuldade, é nesse momento que Deus vai fazer com que você coloque à prova e expõe aquilo que Deus já te deu, que é a palavra. É verdade, irmão Fernando. Se um filho, irmão Johnny, nosso, estiver enfermo, febril, 3 horas da manhã, e a pessoa não tem condição de levá-lo ou de levar a filha a um hospital, porque às vezes nós pensamos sempre no recurso humano. Meu filho está com febre, eu vou dar um remédio. Eu vou levar ao médico.
Tudo bem, não estamos aqui criticando isso. Sim. Mas o recurso primário, primeiro que nós Tinha que deveríamos ser sempre Deus. buscar é Deus. É verdade. Porque Ele é o melhor recurso. Sim. E é por isso que, às vezes, nós somos levados a uma situação de problemas. É verdade. Porque Deus vai dizer para nós assim, Ele vai colocar, Ele vai ficar balançando, como usando aquela expressão do profeta, da mãe que levou o filho ali à loja de brinquedo. Deus vai ficar balançando diante de mim e de você a sua palavra, dizendo, fala a sua necessidade. E aí, às vezes, ele tem que levar numa necessidade, irmão Fernando, que não há mais jeito. Não tem. A pessoa está apertada, está escanteado. Ele, de todos os lados que ele olha, ele não há mais aí um remédio, algum recurso, algo natural aqui, humanístico. Mas aí Deus está permitindo que ele chegue a esse lugar para que ele possa, então, usar isso, destravar isso. Às vezes, irmão Fernando, é uma palavra que eu creio que simples, mas fazer lembrar que Deus está ali. Eu sou presente, né? Eu sou o Senhor que cura as vossas enfermidades. Se o Senhor me permitir, eu tenho um comércio e tenho um depósito que é próximo da casa do irmão Ezequiel. E eu estava em meu depósito hoje pegando uma mercadoria e a irmã viu que eu estava lá. E ela chegou com a menininha, bem triste, assim, ela tem uma mocinha, eu creio que de 11 anos, e ela estava, irmão Johnny, o cabelo da minha menina embolou, tentei, não sai, não desembola, não tem jeito, e agora, como é que eu faço? Sabe que nós vamos ter que cortar? E tinha embolado bastante. Ela falou, tem mais de 1 hora que eu não consigo desembolar. Falei, irmã, vamos fazer uma oração? Ela falou, vamos. Aí estava eu, ela, a mocinha e o rapaz dela. Bom, Fernando, eu no meio das mercadorias. Falei, fecha o seu olho. Coloquei a mão, fizemos a oração. Falei, creia, não vai precisar cortar não. Subi. Passou, creio que mais ou menos uns 40 minutos, ela mandou um áudio para minha esposa. Ela falou assim, irmã Bia, agradece ele. Não sei como, mas aqui para você ver como está o cabelo. Às vezes, irmão Fernando, vem problemas, como eu vi que ela estava bem atribulada quando ela veio me falar. E eu estou falando de uma cristã verdadeira, porque eu conheço. Mas se aquilo não viesse, Deus não ia ouvir ela ali naquele momento. O profeta fala, enquanto está espremendo, não é fácil. Às vezes um pai está apertando aquele filho, cobrando dele, mas ele quer ver ele homem. Sim. Aquela mãe quer ver aquela filha, uma boa esposa amanhã, uma moça que sabe fazer ali uma comida, cuidar da louça. Pastor Adelso falou ontem, né? Ensina, gasta um tempo, e às vezes aquela moça não entende, mas aquilo é para o bem dela amanhã. Deus faz isso conosco todos os dias, irmão Fernando. Sim. Há aquele versículo na Bíblia que diz, Deus dizendo, eu sou o socorro, bem presente na hora da angústia. Quando é que o irmão Brano ouviu isso? Não foi quando o profeta estava caçando, andando na mata, estava conhecendo todas as rotas, e sabia que não estava perdido. Ele ouviu aquela expressão quando ele estava perdido. Andando em círculos, e ia para cá, ia para lá, e caças passando em sua frente. Voltava e a caça diante dele. Neve, a sua esposa e o seu filho ali prestes a morrer naquela nevasca. É verdade. Foi ali que Deus falou, vem cá, meu filho, vem cá. Não fica confiando aí na sua capacidade de ser um bom caçador, porque isso não vai funcionar agora. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Tomando o exemplo da irmã, do testemunho que o senhor acabou de contar. O que a levou àquela condição? Angústia. O que nos leva, às vezes, a buscar mais a Deus? A angústia. Às vezes, a pessoa ora para que Deus tire um problema da vida dela. Como Paulo. Senhor, tira este espinho da carne, tira esse problema, Senhor. Por 3 vezes ele orou. E o que ele ouviu da parte de Deus? Não. Ele ouviu um não de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, você, Paulo, vai continuar com esse espinho na carne, mas você vai depender exclusivamente de mim. Eu vou ser a sua provisão. Eu vou ser o seu socorro. Aí Paulo diz, então, Senhor, eu vou me gloriar das fraquezas. Porque quando eu estiver fraco, é aí então que eu estarei forte. Que lição para nós. Às vezes,
todos nós, o irmão Brando até diz aqui, né, nós pedimos a Deus por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder, provas e tribulações. Isto é melhor do que conforto e paz. Quem não quer uma vida cômoda? Bom, Fernando, os filhos de hoje que só têm conforto e paz, o que acontece com eles? Sim. É uma geração que não aprendeu a conquistar. Mole, é uma geração que nunca sofreu, nunca padeceu e que realmente precisa de ensinamento que Deus ensina. Os jovens de hoje, graças a Deus, eles têm a condição de aprender. Mas se tratando do mundo, é uma geração que não aprendeu a conquistar. É uma geração que aperta botões e pensa que tudo vai aparecer mediante aperto de botões. Sim. E por isso que é uma geração frustrada. É uma geração, no dizer do profeta, de neuróticos. É verdade. Foi o que o pastor Vilaça até citou ontem aqui, né? Sim. A geração de apertar o botão de micro-ondas e esperar o pip, e as coisas vão acontecer. É verdade. Mas nas coisas de Deus, em relação ao reino de Deus, não é assim. Deus, Ele quer que nós façamos. Deus nos ensina. Deus, Ele nos dá o como fazer. O senhor se lembra daquela mensagem, irmão Johnny, amados irmãos, que o profeta conta daquele... Eu creio que é daquele incêndio que aconteceu em uma cidade, creio que em Louisville, próximo a Jeffersonville. Sim, isso. Que o bombeiro que foi ali, o primeiro ele mandou um soldado. O primeiro era o da cidade. Da cidade. Ele não foi ali resolver o problema do incêndio. Chegaram lá alguns soldados com uma mangueira, de longe, ficaram tentando apagar o fogo. E continuaram. E o incêndio só aumentou. Quando chegou o bombeiro da cidade vizinha, e o comandante ali daquele batalhão dos bombeiros, o irmão Brando disse que ele era diferente. Por que ele era diferente? Porque ele foi o primeiro a subir na escada, ele foi com a machadinha na mão, quebrou a vidraça do prédio e disse, venham, rapazes. O profeta disse, pouco tempo depois o incêndio foi debelado. O incêndio acabou. Deus, ele faz assim conosco também. Ele diz, venham. Por que ele diz venham? Porque ele está dizendo, sigam-me. Isso. Vai, e nós vamos fazer o que nós devemos fazer. Sigam as minhas pegadas. Se cada filho de Deus seguir as pegadas de Jesus, vai ter o mesmo resultado em se tratando das vitórias que Jesus obteve. É verdade. Irmão Fernando, o profeta de Deus disse, nesta mensagem eu sei, que o Senhor Jesus só pôde dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, depois dele ter padecido. É verdade. Em Hebreus capítulo 5, a Bíblia diz assim, ainda que era filho, verso 8, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O profeta de Deus diz que Deus te considera muito quando Ele permite que você passe por lutas e provas. Quando Jó passou por lutas e provas, o que havia acontecido? Ele havia falado com Satanás, não, ele me obedece. Você viu como que ele é? Então hoje, quando nós passamos por lutas, provas, tribulações e problemas, e se nós formos dimensionar e comparar com o mundo, um mundo jaz no maligno, onde todas as coisas são mais fáceis, onde é fácil no país em que nós vivemos, você seguir com a multidão, o que é mais fácil, dar um jeitinho, procrastinar um pouco, empurrar ali, mas ainda assim há pessoas que querem viver uma vida correta, e para poder reinar, usar o poder da palavra, usufruir do que Deus tem, ainda assim Deus permite que venham lutas, problemas, tribulações, mas tudo é um caráter sendo moldado, caráter como o dele, para que nós possamos um dia poder usar esse poder. Nós estamos chegando a uma hora da humanidade tão difícil, e o poder da palavra, que o profeta usou 5 vezes, né, 2 vezes ele criou esquilos, ele falou a tempestade, ele expulsou o tumor, e falou na casa da irmã Hati. O profeta de Deus disse que isso estaria na igreja, mas quando o aperto viesse, então nós vemos que não é algo que vem também em qualquer momento, para fazer qualquer hora que nós queremos, mas é quando o aperto chega. É porque o aperto, ele produz, ele forja o caráter. Ele destrava. Isso.
O aperto ele é como se ele nos obrigasse, e aqui se tratando em todos os sentidos, mas também nessa manifestação da terceira puxada, é algo que nós vamos ter de colocar isto à prova. Uma coisa é nós dizermos que cremos de fato. Eu amo a mensagem, eu creio na mensagem. Outra coisa é quando nós estivermos sendo obrigados a perder privilégios por conta desta palavra. Quando tudo está contrário. Tudo contrário. Isso. E os recursos naturais falharem. Isso. É verdade. Eu não tenho mais dinheiro. Não, você pode ter muito dinheiro e não poder usar o dinheiro. E não poder usar o dinheiro. Eu tenho um cartão de crédito, mas se você não pode usar, o que vale o dinheiro, o que vale um cartão, o que vale um hospital, o que vale todos os recursos naturais, se você está impedido de usar desses privilégios naturais. Sim. É verdade. Por isso que o irmão Brana, nessa mensagem mesmo, eu sei, o profeta ele chama a atenção de que o seu próprio ministério só colocaria à tona a terceira puxada quando passasse por o irmão Brana chama de autocrucificação. Isso. O profeta fala, eu mesmo, ele diz assim nessa mensagem, eu sei, eu mesmo, irmãos, devo passar por uma autocrucificação para que aquela terceira puxada, o meu novo ministério, entre em ação. Nossa, isso. Irmão Brana começa então, quando ele prega essa mensagem, eu sei, a aplicar isso na sua própria vida. Porque ele o profeta conta diz, a história dele. Né? Ele conta a história, ele fala, irmãos, em outras palavras aqui, dizendo já aqui com uma inferência, né? O profeta poderia dizer, irmãos, a espada do rei, ela caiu em minha mão quando eu estava orando. Deus confiou em mim a sua palavra. Sim, isso é um privilégio. Mas o profeta poderia dizer assim, mas vamos dar uma olhadinha aqui no processo pelo qual eu passei. Rebobina a fita. Vamos ver aqui como que Deus foi forjando o meu caráter para que eu pudesse falar a palavra e as coisas virem à existência. É verdade. Deus não fez com que o profeta ficasse isento de ser provado. Verdade. Irmão Brana, quando ele, no começo do seu ministério, ele não vai onde Deus o mandou aí, Deus tira a sua filha e a sua esposa. Irmão Brana, quando ele prega a mensagem, eu sei, ele diz, Deus ali estava tratando, era comigo. Porque o profeta diz, Deus estava tirando o excesso de brana. Ele diz essa expressão, que havia em mim. Irmão Brana entendeu o processo. Porque o diabo, quando o irmão Brana estava sendo provado, o diabo também não se aproximou. Sim. E tentou fazer com que o profeta ficasse um tanto quanto chegou a dizer, agitado. Pode fazer porque ele não faz por você. Significa que o diabo também vai se aproximar de nós aqui, ó. Isso. As nossas mentes. Isso. Para tentar fazer com que nós falemos algo que não deveria, ou pensemos algo que realmente não se trata da verdade. É o processo de Deus. O caso do irmão Brana foi uma desobediência. Mas, independentemente disso ou não, todos nós vamos ser provados. Isso. Mesmo estando em obediência, você pode ser provado. Porque faz parte do processo. E esse processo ele é tão vital porque Deus quer que você mesmo exponha, externe, coloque para fora, manifeste aquilo que você sabe que às vezes está em você, mas está adormecido. Bom, Fernando, glorificar a Deus quando tudo está bem é fácil. Tem uma mensagem que o profeta fala de crentes do mau tempo. A coisa está ruim, eles se aproximam. A coisa melhora, eles vão embora, vão aproveitar aí a sua vida, o dinheiro, as coisas, a saúde. Só que é nesses momentos onde um cristão, um filho de Deus, ele deve estar sempre com a sua vida sendo examinada. Sempre. E olhando cada coisa que tem vindo na sua vida. E aí eu falo, irmão Fernando, uma coisa, sempre lendo as mensagens, sempre lendo a palavra. Porque quando vem alguma coisa, aquilo vai remeter a uma escritura. O Espírito Santo faz lembrar, vai levar ele em algum lugar, vai levar ele em algo que o profeta de Deus trouxe, em uma mensagem que ele diz algo, e ele vai ver, olha, isso está acontecendo em minha vida, eu estou passando por um espremer. Isso. Deus quer tirar algo no momento de dificuldade em que coloca a coisa real para fora. O filho é filho, estava em Deus, ele sempre estará e vai voltar para Deus. Mas é aí onde Deus mostra ao diabo e fala, tá vendo? Deus e aí onde ele é verdadeiro. O versículo que nós lemos aqui é exatamente isso. Pedro dizendo aqui, ó, importa
que estejais por um pouco contristado, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, aqui está, Isso. se ache em louvor, Então, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo. Ô, Fernando. A revelação, no caso aqui que Pedro está colocando, ela vem mediante o quê? Prova. Isso. O Senhor Jesus ressuscitou. Todos querem ressuscitar, mas e passar pelo que ele passou? Irmão Johnny, isso é tão glorioso, mas é algo que nos responsabiliza também. Sim. Porque todos nós que somos filhos de Deus vamos passar por esse processo aqui. É verdade. Ninguém está isento, imune de ser provado ao extremo, ser espremido por Deus para manifestar este caráter. É verdade. Às vezes as pessoas olham para a vida dos heróis da fé, lê lá Hebreus 11 e fala, que maravilha, O fim da vida a história de Daniel. É. Daniel na cova dos leões. Irmãos, é glorioso mesmo. Sim. Quando você examina a vida destes irmãos nossos, que deixaram aqui um rastro de testemunho para todos nós hoje também. É. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, de forma bem realista aqui, em Daniel sendo lançado na cova dos leões. Pensa Qual na que noite anterior dele. Qual Fernando. que era a luta, a pressão de Daniel Nossa. em saber que havia se guardado limpo na Babilônia, que não havia se contaminado, não havia comido dos Nem do manjares manjar do do rei, rei. não havia se contaminado com nada, se mantido fiel a Deus em todos os momentos de sua vida. Orava, E na verdadeiro. noite anterior ele sabia da sentença. Você, Daniel, vai ser lançado na cova dos leões, porque você se recusou a se prostrar diante da sua imagem. Olha, E aí? E Satanás, você que acha noite que ele teve, você acha que Fernando. Satanás não veio na mente de Daniel? Ele falou, Daniel, e aí? Você serviu tanto a esse Deus? É. Você se manteve tão fiel, tão verdadeiro. tão né? verdadeiro, e agora você vai ser premiado sendo lançado na cova dos leões, Daniel. Mas eu creio que é aí que o Filho de Deus expõe o caráter, Isso. É não verdade. negando. Porque Daniel, eu tenho certeza que o seu comportamento ali era como de todo filho de Deus nesse momento. Sim. Sereno. Amém. A meu Fernando. serenidade nesses momentos, ela é característica do Filho de Deus. Descansado, né? Descansado. Se Deus quiser me livrar É. da cova dos leões, de ser estraçalhado pelos leões, glória a Deus. Se Deus não me quiser livrar, Isso. glória a Deus do mesmo jeito. Mas eu não vou negar a fé. Bom, Fernando, numa hora de arrebatamento que nós estamos vivendo, o mundo piscando, né? As luzes aí, a saída da igreja. Só falando de Daniel, o profeta fala dele, fala dos 3 hebreus. O rei mandou tocar, o povo, né, adorou, e eles ficaram de pé. O rei falou, eu vou dar outra chance. Quantas vezes nós nos pegamos apertados, com a mente, né, ansioso, às vezes perturbado mesmo, e como eles não estavam. E se nós trouxermos para o nosso dia, né, quantas tribulações, problemas, se nós trouxermos para a família, irmão Fernando, quantas acusações, quantas portas fechadas, né? Quantas coisas o cristão passa, mas isso tudo tem um propósito. E é o Há uma coisa propósito, aí. quando ele é compreendido, é que faz com que a pessoa se mantenha fiel. Quando ele entende Quando ele aquilo. compreende que esse propósito é, ao final, para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a Escritura. É verdade. Que são chamados segundo o seu decreto. Voltando aqui em Daniel, irmão John, o profeta diz assim que Daniel, ele viu um anjo quando ele foi lançado na cova dos leões. Mas o profeta irmão Brana diz, mas ele tinha que estar na cova dos leões para ver ele primeiro. dizer, há um anjo coisa. aqui. Ah, eu quero ter experiências sobrenaturais. Todos nós, eu creio que é parte da vida cristã, essas experiências sobrenaturais. Mas todas elas virão em momentos de prova. Em momentos de dificuldade, em momentos de aperto, em momentos, às vezes, que você não tem nenhum recurso humano, todos vão falhar, e Deus vai deixar com que esses recursos falhem, para que você saiba que a única coisa que nunca vai falhar é a palavra de Deus. O profeta pregou desesperos, né?
E ele disse: às vezes o ser humano é muito indolente e precisa que algo aconteça para que aquele ser humano entre em desespero. E geralmente é em desespero que ele coloca para fora o que ele é por dentro. E o profeta de Deus diz assim: que Deus nos dê mais desespero pelo seu espírito. Às vezes nós queremos algo, mas nós ainda não chegamos naquele estágio. Nosso corpo tem um hormônio que se chama adrenalina. A adrenalina faz com que você vá mais rápido, seu coração acelere a sua pressão arterial e faz com que você tenha uma força que você não tinha normalmente. Mas geralmente você precisa chegar num momento tal para aquilo correr no seu sangue e produzir. No momento não é bom, irmão Fernando, mas ela te livra de alguma coisa. E a assim adrenalina que te coloca num estágio de você agir até com mais rapidez em determinados momentos. Mais força. Mais força. Coragem. Mediante um perigo, aquilo te impulsiona. Isso. Mas quando é que isso vai se manifestar? No momento quando o perigo de vier. Perigo. É. Para terminarmos aqui, irmãos, o tempo já se foi. Muito rápido, né? É um parágrafo bem conhecido. Eu até trouxe aqui. É na Era de Esmirna, na página 97. O profeta Irmão Brana diz assim: em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Isso. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Não é o resto das aflições de Cristo? Não compete a nós sofrermos o resto das Sim. aflições de Cristo? Mas como que nós vamos, então, querer reinar se nós nunca passarmos pelo processo também do padecimento, do sofrimento, de sofrermos afrontas por causa do nome do Senhor? É verdade, irmão. Irmão Brana até usa uma expressão: como que eu vou chegar lá, do outro lado, se antes de mim vieram irmãos que passaram em mares de sangue para herdar a mesma coroa que nós vamos herdar? Eles passaram por situações de prova durante as eras, tal que muitos deram as suas vidas. Quantos testemunhos? Quantos testemunhos? Muitas pressões, muitas perdas de privilégio, muitos selaram o seu testemunho com sangue. Isso. Mas, e nós? A nós está reservado algo glorioso, que é nós sermos transformados, termos o nosso corpo mortal, corruptível, revestido da incorruptibilidade. O mortal revestido da imortalidade. Uma herança que ninguém tira. Que herança gloriosa. Mas, e o céu que nós vamos herdar? Não é o mesmo que eles também herdarão? Isso. Sim. Mas, se nós vamos herdar, nós vamos padecer ou não vamos? Vamos verdade. Padecer. E tem mais, nós estamos na última hora. A Bíblia diz que Deus querendo algo melhor ao nosso respeito, eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Deus então nos manda vir agora, irmão Fernando, na hora da transformação. Que coisa, às vezes nós paramos e pensamos, vale a pena cada situação, né, irmão Fernando? Eu creio que é exatamente por isso que o Espírito Santo nos leva a pensar sobre isto. Não tem nenhum cristão nesta hora que não esteja sendo espremido de alguma forma. É verdade. Não tem nenhum cristão nesta hora que esteja confortável com o mundo. Porque se alguém está confortável com o mundo, algo está muito mal na vida dessa pessoa. Não falta algo. Porque Deus, ele trata de nos espremer a todo momento para que nós entendamos que o nosso descanso não é aqui. É verdade. Pensemos um pouco aqui, irmão Johnny e preciosos irmãos. Se nós estivéssemos com as nossas vidas toda em conforto, em tranquilidade, e tudo indo muito bem, haveria um clamor em nós pelo rápido? Não. Deus é que trata de nos espremer e de nos mostrar que o nosso lugar não é aqui, e que este mundo jaz no maligno, e que há um mundo real. Teve que levantar um faraó que não conhecia José, né? Para o povo poder clamar. E Deus, será que não está nesta hora também nos levando a este clamor? Claro que sim.
Com certeza. É por isso que é preciso que nós, em certa medida, compreendamos isso como parte do processo. É verdade. É processo de Deus querer nos empurrar para nós irmos embora. Isso. Porque se a águia não coloca o espinho lá no ninho, o que acontece com as águias, como pregou o irmão Brana? Vira frango. A águia fica no ninho, nunca Isso. vai querer voar. É. Mas a águia não trata de tirar o conforto para dizer, vocês vão voar. É. É Deus fazendo conosco da mesma maneira. É dizendo verdade. para nós, meus filhos, vocês têm que sair. Vocês têm que ir embora. Esse mundo vai só piorar. É verdade. Não vai melhorar para nós. Para nós, em um certo sentido, vai melhorar porque nós estamos indo embora. Isso. Mas, espiritualmente falando, a situação aqui, ela vai ser de mal a pior. A cada dia. Que a incredulidade vai aumentar. Sodoma e Gomorra, revividas diante dos nossos próprios olhos. É Para verdade. que Deus está nos Fernando. mostrando isso? Para nós clamarmos, Senhor, Tira-nos nós daqui. queremos ir embora. Tira-nos daqui, Senhor. Nós queremos ir embora, Senhor. Complete o Tira-nos nosso gozo, daqui. né? É verdade. irmão E é para Fernando. isso que há esse processo, então, de caráter. E aí nós sermos satisfeitos e passar louvando a Deus, né? Glorificando o por nome isso. dele, sabendo que tudo aquilo, irmão Fernando, tem um propósito. E graças a Deus por isto. Graças a Deus. Por esse propósito também por nós estarmos sendo chamados a compreender este propósito. Graças por meio da a Deus. revelação. Nós vamos fazer menção aqui, então, dos nomes que participaram conosco nesta noite. Antes de lermos a lista aqui, a irmã Luísa, a irmã Dalva, em Belo Horizonte, o irmão Rolf, eu creio também comunica aqui, Sim, irmão que Rolf. está acompanhando conosco. O irmão Messias também está comunicando aqui que está acompanhando conosco. O irmão Embla e família, o irmão Davi, a irmã Amália, a irmã Maria, a irmã Lohane Vilaça. Vamos então aqui agora lermos diretamente da lista aqui daqueles que fizeram menção. Em Belo Horizonte, o irmão Vanderlei, a irmã Elizabeth, a irmã Lourdinha, a irmã Terezinha Mendes, o irmão Efraim e sua família, a irmã Cristiane, a irmã Rosa Amaral, a irmã Michele, o irmão Alexandre, a irmã Elaine, Rafael, a Esther e a Emanuele. O pastor Vanderlei Vilaça está nos acompanhando. Deus abençoe o senhor, pastor Vilaça. O pastor Vilaça, juntamente com o pastor Adelso, estiveram hoje trabalhando lá em Ouro Branco, né? Fazendo ali uma melhoria na obra ali. Creio que já voltaram, então, já estão em BH, graças a Deus por isso. Nós até comentamos agora há pouco aqui sobre o trânsito, né? Um acidente que aconteceu ali. E nos preocupamos com o retorno do pastor Vilaça e do pastor Adelso, mas creio que retornaram bem, graças a Deus, porque a estrada estava obstruída. O irmão Silvano Rodrigues, o irmão Wilson e a irmã Ivone, a irmã Carmen de Jesus, o irmão Tiago José, a irmã Roseli, o irmão Carlos, a irmã Adriana, o irmão Elias Silvério, a irmã Sãozinha, esses em Belo Horizonte. Em Betim, a irmã Sônia do Rosário, a irmã Lúcia Helena. Em Contagem, a irmã Eliane de Souza, a irmã Sandra Lemos, o irmão Luciano, o irmão Miguel, o irmão Caleb, a irmã Maria Gomes, a irmã Iraci Natália. Em Esmeraldas, o irmão Sebastião, o irmão Robson e também a irmã Osana. Em Fortaleza de Minas, a irmã Maria José. Em Ibirité, a irmã Geralda Paula e família, o irmão Robson, a irmã Solange e também o irmão Lucas. Em Juiz de Fora, o irmão Geraldo Celestino. Em Mercês, o irmão Geraldo e a irmã Zeli Pinheiro. Em Matozinhos, o irmão Luiz de Paula. Em Oliveira, a irmã Filomena. Em Ouro Branco, o irmão Antônio Paulino. Em Ribeirão das Neves, o irmão Antônio e família. O irmão Francisco de Paula. A irmã Stefane e família. A irmã Lígia Alves e Marília Assunção. Em Rio Manso, a irmã Wanda Souza. Em Sabará, as irmãs Elazi, Helenice e a irmã Eliane Aguiar. Em Santa Luzia, a irmã Adriana Silva, a irmã Sara Amaral e família, o irmão Alberto Carlos, o irmão Antônio e a irmã Fátima.
Em Sarzedo, a irmã Marlene e a sua mãe. Na verdade, não. A irmã Marlene e a sua mãe. Ela pede oração pela restauração de saúde da sua mãe. Ao final, aqui, o irmão Johnny fará a oração. Em São José do Almeida, a irmã Ildete Fonseca. Em São José da Lapa, a irmã Andréia e o irmão Luiz. Em Três Marias, a irmã Ana Caroline e a irmã Ana Júlia. Em Vespasiano, Maibi Souza, Elza Teodora, Rose, Daniel e Rosileia, Fátima, José Moreira e a irmã Vânia Lúcia, esses nossos irmãos ali em Vespasiano. Em Rio Verde, irmão Fábio Martins. Em Maringá, Paraná, Heleno Oliveira, irmão Heleno, eu creio que ele auxilia ali também o pastor Roldão, né? Em Cariacica, no Espírito Santo, a irmã Vânia Policarpo. Em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, Donizete Xavier e Jefité Faustino. Na Alemanha, a irmã Isabel. E também aqui outros irmãos que comunicaram, mas não informaram a cidade. O irmão João e a irmã Mília Silvério. Não sei se eles estão lá em Betim, na chácara ou em casa, mas deve estar lá nos acompanhando, é o que importa. A irmã Sueli, irmão Rogério, a irmã Meire e família. Há também um pedido de oração aqui, irmão Johnny, oração por cura e libertação. O irmão Emerson Vilaça, a irmã Nelita Teixeira, a irmã Eleni Vivas, o irmão Jutaí Viana e o irmão Antônio Reis. Deixa eu ver se tem mais alguém que comunicou aqui. A irmã Keren comunica aqui a audiência juntamente com a sua mãe, irmã Rosimeire, irmão Júnior e irmã Sofia em Vespasiano. Amém. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. O irmão Johnny então fará a oração aqui, atendendo aqueles que pediram a nossa oração, crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, como nós acabamos de meditar, e eternamente. Amém. Oremos então, irmão Johnny. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora pedindo ao Senhor, Sim, Pai, juntamente com cada um que nos acompanha, a irmã Marlene, a irmã Meire pediram a oração, Pai, pediram que o Senhor possa suprir o que elas precisam, Senhor. A irmã Meire pede por cura, libertação, a irmã Marlene pede pela saúde da sua mãe, já idosa, mas nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos ao Senhor. Amém, Senhor. Dá para elas o desejo do coração delas, Pai. Nós acabamos de dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor é aquele socorro bem presente na hora da angústia. Então nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia da mãe da irmã Marlene, dá ela cura, saúde e vida. E nós saberemos, Pai, o que é a vontade do Senhor na vida dela. Abençoa a irmã Meire, ela crê, ela pede, porque ela sabe que o Senhor pode. E nós também pedimos porque conhecemos o Senhor e sabemos do Teu poder, Pai. Então abençoa ela, abençoa cada um que nos ouve, Pai, e cura toda enfermidade, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Bom, Fernando, um prazer nós estarmos juntos, né? Deus abençoe o Senhor muito, Deus abençoe a cada um que esteve ligado conosco aqui. Amém. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a todos, então, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como disse o irmão Johnny, sempre um privilégio estarmos juntos para meditarmos na palavra, sabendo que toda a palavra de Deus é proveitosa. Amém. Tudo que nós meditamos acerca da palavra de Deus tem um grande proveito para nós e tem um grande valor para nós. É verdade. Que Deus te abençoe, irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.